Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Se você tem alguma história para contar, envie para nós nesse e-mail que está na tela ou na descrição do vídeo e nós vamos trazer aqui para o canal. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato: assombrado durante a madrugada. Olá, anfitrião. O relato que estou enviando foi contado pelo meu pai, que sempre acreditou em assombrações e coisas de outro mundo. Ele me contou que certa vez foi chamado para trabalhar em uma fazenda próximo à região que ele morava, na Bahia. Na ocasião, ele chamou o irmão para ajudar no serviço e assim terminariam mais rápido. Então, lá foram os dois até o local. Chegando lá, eles conversaram com o fazendeiro para saber qual seria o serviço. E como já estava tarde, acabaram ficando por lá se alojando para começar a trabalhar logo na parte da manhã. Segundo conta o meu pai, aquela era uma noite muito bonita, com uma lua cheia bem clara iluminando a região. Parecia tudo em paz. Mas algo anormal iria marcar aquela noite. O anfitrião, em determinada hora, eles foram se deitar, pois teriam que acordar cedo. Mas algo estranho começou a acontecer. Um som perturbador começou a rodear a casa onde eles estavam. O som era de passos. Era como se alguém estivesse rodeando a casa. Naquela hora, o meu pai ficou bem preocupado e até assustado, pois, como ele descreveu, aqueles passos pareciam de alguém usando uma bota de couro. Era bem claro o som de borracha tocando o concreto, e aquilo ficava indo e voltando, sem parar, durante alguns minutos. Já incomodado com aquela situação, meu pai respirou fundo, tomou coragem e foi ver o que estava acontecendo. Ele chegou até pensar que poderia ser um ladrão ou alguém rondando ou vigiando. Então ele levantou e foi andando até a porta, acompanhado de um dos cães da fazenda, que era bem dócil. Mas estranhamente, o animal estava bem agitado. Anfitrião, o meu pai pegou um pedaço de madeira e foi se aproximando da porta. Ele resolveu se armar porque ele não sabia com o que ele estava lidando. Foi aí que, ao abrir a porta da casa, o som simplesmente parou. Sim, anfitrião, não havia nada ali. Tudo ficou no mais completo silêncio. Já assustado, o meu pai olhou para o cachorro e percebeu que ele estava numa reação muito estranha. Ficava olhando fixamente para um ponto e tremia. Ele ficava lá, fazendo aquele som de choro baixinho que um cachorro faz. Em seguida, se virou e saiu correndo para dentro de casa. Naquele momento, meu pai teve certeza que o animal sentiu ou ouviu alguma coisa ruim. Então meu pai fechou a porta e ficou pensativo enquanto voltava para o quarto. Ele começou a achar que era coisa da cabeça dele. Resolveu aproveitar o silêncio para voltar a dormir, pois tinha que acordar cedo. Mas assim que ele voltou para o quarto, aqueles passos voltaram, mas ainda mais fortes do que antes, indo e voltando com aquele som de borracha tocando no chão.
Naquela altura, o meu pai e o irmão dele já estavam muito assustados e não conseguiram pregar os olhos durante a noite toda. Na manhã seguinte, ao amanhecer, eles se encontraram com o dono da fazenda e contaram o ocorrido. Para o susto do meu pai, o dono do local não parecia surpreso. Ele contou então que aquela casa que eles passaram a noite era mal assombrada e disse que depois de tantos fenômenos como aquele, ele acabou se conformando e não se importou mais. Ele ressaltou também que aquela assombração ou aquela coisa que se manifesta na casa só faz isso quando há pessoas diferentes na casa. Como era nossa primeira noite por lá, aquela entidade que habitava o local ficou incomodada com nossa presença. Depois daquilo, o meu pai entendeu que aquele barulho misterioso não era algo desse mundo. Enfim, anfitrião, esse é o meu relato. Uma história muito assustadora vivida pelo meu pai. Eu acredito em tudo que ele contou. Uma coisa eu tenho certeza, ele passou por algo além da imaginação. Relato bônus: o gol assombrado. Olá, anfitrião. Meu nome é Cristina, sou de Fortaleza, no Ceará. O relato que vou contar aconteceu com meu tio e comigo. O meu tio é o irmão da minha mãe. Vale ressaltar que desde os meus 4 anos eu tenho inúmeras experiências de arrepiar. Bom, vamos lá. Teve uma época que meu tio queria comprar um carro. Ele fez uma pesquisa e acabou comprando um carro meio antigo. Era um Gol modelo GTS 94. O modelo estava bem conservado e vinha na cor vermelha. Realmente era um carro bem bonito. O meu tio comprou e ficou muito feliz e empolgado. Então ele foi em casa e me chamou para a gente dar uma volta. Eu fiquei feliz pela compra dele e parabenizei. Então eu sugeri que fôssemos dar uma volta na Avenida Beira-Mar, bem conhecida aqui em Fortaleza. Foi durante o caminho até lá que de repente eu comecei a sentir algo estranho, um certo desconforto. Era muito difícil de explicar, mas era algo bem perturbador. Eu não disse nada para ele, pois eu não queria deixá-lo preocupado. Ele estava tão empolgado com a compra do carro que eu não queria estragar a sua alegria. Mas parece que quanto mais eu andava no carro, mais vinha essa sensação ruim, esse desconforto. Foi quando eu decidi perguntar para ele de onde ele havia achado o carro, onde que ele havia comprado. Ele disse que apenas viu um anúncio no jornal, que era de um casal que morava em um bairro próximo do dele. Sem mais perguntas, continuamos nosso passeio. Mas aquela sensação continuava. Era meio estranha e assustadora ao mesmo tempo. Do nada, me veio uma vontade de olhar para trás, mas algo me travava. Eu não conseguia me mexer direito para olhar. Fiquei quieta e apenas esperando passar aquela sensação. Foi então que chegamos em um semáforo que ficou vermelho. O carro parou e eu fui olhar para o meu tio. Nessa hora, eu vi algo que me deixou completamente apavorada. Na minha visão periférica, eu consegui perceber que havia alguém sentado bem no meio do banco de trás. Anfitrião, eu não tive coragem de olhar diretamente, mas eu podia ver claramente que tinha alguém sentado ali. Dava para ver que era um rapaz jovem e bem magro. Parecia estar com calça jeans, mas para ser honesta, eu não tive coragem de olhar completamente para trás. Então eu me virei para frente e segui o resto do caminho calada e bem assustada. Porém, tentei não demonstrar para o meu tio para ele não estranhar a minha reação. Depois de um tempo, chegando em casa, percebi que não havia mais nada lá e estávamos apenas eu e o meu tio. Eu não disse nada para o meu tio, mas eu fiquei preocupada de saber que ele voltaria para casa com aquela presença lá dentro. Mas eu não tinha o que fazer, e provavelmente ele não acreditaria se eu contasse o que vi.
Os dias foram passando e fiquei um bom tempo sem ter notícias do meu tio. Até que certo dia, ele foi visitar a gente em casa. Percebi que ele não estava com o carro. Foi então que ele disse que não estava mais com aquele carro, que havia passado ali para frente e se livrado. Ele contou que o carro começou a dar uma série de problemas. Começou a gastar muito dinheiro. Foi então que ele decidiu vender e comprar um seminovo. Eu senti que ele não falou tudo, que tinha mais motivos para ele se desfazer daquele carro, mas resolvi não perguntar nada. Enquanto eu ouvia toda a sua história, eu não tive coragem de dizer o que vi naquele dia, mas tenho quase certeza que aquele carro pertencia àquela presença que estava nos acompanhando no banco de trás. Fico pensando que talvez aquele espírito fosse ainda muito apegado ao carro e não quisesse que mais ninguém o dirigisse, até influenciando que as pessoas ficassem tão pouco tempo com ele. Anfitrião, foi uma tarde assustadora. Depois de tudo isso, eu não tenho a menor dúvida que existem coisas além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas e formato brochura. Vocês vão poder acompanhar várias histórias contadas aqui. Nos vemos em breve aí na sua casa. Vocês gostaram dessas histórias? Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e comentem. É importante que vocês deixem seus comentários para que o YouTube entenda que vocês querem receber mais notificações e interagindo nos comentários, o YouTube vai mandar as notificações para vocês. E também não esqueçam de clicar no sininho, que assim também o YouTube vai entender que vocês gostam do canal e vai enviar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continuem vendo os melhores relatos além da imaginação do YouTube nessas recomendações. E se quiser ter a sua história contada pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos.